Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós vemos aqui que o Senhor ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Nós fomos chamados à santificação. Nós fomos chamados a andar com Cristo nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui o apóstolo Paulo ele traz algumas descrições e que nós temos as nossas responsabilidades enquanto pessoas que tiveram contato com a Sagrada Escritura e que nós não devemos apagar o Espírito, porque é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o pecado é não crer em Cristo. E não crer em Cristo é traduzido primeiramente pela falta do exame das Escrituras e depois da prática da santidade ou o arrependimento por estar em algum tipo de erro. Então nós temos essa responsabilidade em que devemos manter os nossos corpos, que é o somã, que é essa carne mesmo, íntegro. A alma, que é o nosso ser, né? Nós nos tornamos almas viventes, com intelecto, com sensibilidades, com vontade, com volição, que é o poder de decisão, e essa escolha deve ser dirigida pela Escritura. E o Espírito, né, que é o ruach, que é o sopro, o fôlego de vida, e que o apóstolo Paulo ele vinha falando aqui que os desanimados devem ser consolados. Muitas vezes nós estamos com esse sopro, com esse fôlego, um pouco cansados, né? A palavra diz que a esperança que se tardia adoece o coração. Muitas vezes estamos dessa forma, desanimados, até como João Batista. João Batista recebeu o elogio do próprio Cristo. Dos de nascido de mulher, não tem ninguém igual João. E João estava batido na prisão, né? E não saiu da prisão, mas ele recebeu conforto na alma ao saber que Cristo estava presente. Então, a Escritura, ela diz, em tudo dai graças. Eu não vou dar graças a Deus porque eu estou com algum problema de saúde, financeiro. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo o seguinte: Senhor, eu tudo posso em Ti que me fortalece. Senhor, me ajude a enfrentar esse problema, ou me ajude a sair desse problema. Senhor, me ajude a ter a sua paz. Porque foi o que Jesus disse em João 16:33, que é o mais famoso, né? No mundo tereis aflições, ou passareis por aflições ou tribulações. Eu digo isso a vós outros para que em mim tenhais paz. Então essa paz que nós ansiamos, porque essa paz nos deixa tranquilos, né? Mesmo enfrentando muitas tribulações, muitas tristezas. E aqui o apóstolo Paulo ele traz algumas descrições de como nós vamos viver para agradar a Deus e andar com Deus e, portanto, conservarmos os nossos corpos, alma, né, que é a nossa mente, é o coração, o centro das emoções, e o espírito, que é o fôlego, a disposição, íntegros na presença de Deus. Então ele diz, regozijai-vos sempre. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço. Senhor, seja glorificado, seja magnificado pelos séculos dos séculos. Tu és Deus Todo-Poderoso, né? Deus habita no meio dos louvores. O espírito maligno que veio da parte de Deus para atormentar Saul se retirava com os louvores de Davi. Coloque louvores, entoe canções, busque a Deus, chore, derrame a sua alma, derrame o seu coração, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Intimidade com Deus. Senhor, me ajude a orar. Pede para Ele, Senhor, eu preciso. Comece a falar. Se você começar a orar e dormir, se você começar a orar e você não tiver palavras, tenha essa disposição. Coloque um louvor, comece a orar. Comece a buscar a Deus. Senhor, me ajude a ser íntimo. Senhor, me ajude a ser como os teus servos do passado. Senhor, a oração e a palavra me unem a Ti. Né? Nós temos os pilares da igreja
Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a doutrina e a oração é a sustentação da igreja. E isso então é refletido pelos frutos, que é a comunhão entre os irmãos e o partir do pão, que está faltando para a igreja dos dias atuais. Então, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito, não feche o teu coração para a voz do Espírito mediante as Escrituras. Dê ouvidos às Escrituras, leia as Escrituras, examine as Escrituras todos os dias. O Espírito vai te guiar em toda justiça e verdade e vai te fazer lembrar das coisas que Cristo disse mediante a palavra. Vai te dar poder para vencer as tentações, para vencer as lutas, para vencer o desânimo, para vencer a depressão, para vencer a doença, para vencer a frustração, para vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o vencedor senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pois ele crê no próprio testemunho que Deus dá a nosso respeito, que é a vida eterna. 1 João capítulo 5, versos 1 a 12. E aí ele continua dizendo: não desprezeis as profecias, porque nós sabemos que o tempo está próximo. As profecias estão diante dos nossos olhos. E por isso nós podemos ter esperança. A desesperança que o mundo tem, para nós é de esperança. Porque o Cordeiro venceu. A mensagem para nós, enquanto igreja, é que nós vamos cantar um hino, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A alegria eterna vai coroar as nossas cabeças e ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então nós não devemos desprezar as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, você vai ouvir alguma coisa, o crivo para saber se aquilo é ou não é, se aquilo tem que ter participação na tua vida ou não, se aquilo tem que ter peso nas tuas decisões ou não, o crivo são as Escrituras. Porque segundo Coríntios 10, 4 e 5, o apóstolo Paulo diz que as nossas mentes devem ser levadas cativas à obediência à palavra de Cristo. Abstende-vos de toda forma de mal, porque nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um culto racional. Abstende-vos de toda forma de mal, separai-vos de toda forma de mal, de tudo aquilo que a Bíblia mostra que é mal, que é pecado, que é injusto, que é de má fama, que é de má conversação e que não pertence a Deus. Amém? Deus abençoe.